Boa noite, boa noite. Boa noite, hoje vamos falar com o Rodrigo Moretti sobre saúde pública. E principalmente Rodrigo Moretti, vamos chamar, vamos lá. Boa noite, boa noite. Oi, querida. Oi, querida. Boa Oi! noite. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem? Tudo certo? Ah, eu tô sem fone de ouvido, esqueci de colocar. Eu Eu vou também colocar tô o sem. fone. Tá sem, mas vai dar ruído. Dá ruído. Então tá. Pera aí Só um que eu vou lá minuto. pegar o meu. Eu também, só um minutinho aí, pessoal. Nós vamos botar o fone de ouvido. Nós esquecemos hoje. Minutinho. Boa noite. Eu e o Rodrigo hoje esquecemos de colocar o fone de ouvido, gente. Boa noite a todos. Nós vamos falar hoje sobre saúde pública e focado no Covid aqui de Florianópolis, sobre a saúde pública daqui, sobre dados, sobre as providências que estão sendo tomadas pela prefeitura. E o Rodrigo, que é professor doutor do Departamento de Saúde da UFSC, também vai nos falar de políticas públicas LGBTI para a saúde, do que é que nós temos, do que é que nós não temos, do que é que nós precisamos. Então, ele foi buscar o fone de ouvido dele. Hoje a gente esqueceu do fone de ouvido. Boa noite a todos que encontram-se aqui presentes. Boa noite, boa noite. O Rodrigo está voltando. Então, gente, a gente vai falar sobre isso e nós vamos bater vai ser um bate-papo com o Rodrigo Moretti. Pronto, Margarete. Agora estamos perfeitamente. Não, olha, só eu mesmo, né? Só eu também, eu imagina, e tu. nem lembrei. Tô me acostumando com essas tecnologias ainda. Às vezes eu esqueço de ficar olhando no relógio ao mesmo tempo, mas enfim. Ô, Rô, eu gostaria que tu te apresentasse para o nosso pessoal aí, que está chegando, né? Tá? Por gentileza. Então, sou o Rodrigo, né? Tá pelo nome já, né? Eu sou professor no Departamento de Saúde Pública aqui da UFSC, né? Da Universidade Federal de Santa Catarina. Estou aqui na universidade desde 2009, né? Então tenho uma atuação há mais de 10 anos aqui no campo da saúde pública na cidade, particularmente na Federal. Em termos da UFSC, Margarete, eu ministro aulas nos cursos de medicina, na odontologia e na nutrição, né? São os 3 cursos de graduação e nosso trabalho é muito focado com a pós-graduação, né? Com mestrado e doutorado em saúde pública, né? E tenho uma dupla formação, sou dentista e sociólogo, né? São coisas que eu não pouca gente sabe, sabia desse detalhe. Eu não sabia que... Olha só que legal. Só que eu não clinico há muito tempo, né? Eu não clinico há muito tempo porque acabei destinando para carreira acadêmica mesmo dentro da sociologia da saúde, né? Mas dialogo coisas clínicas também. Fui dentista de saúde da família, atuei em posto, né? Então tem uma longa trajetória. Você também, né? Tem uma vida pregressa aí, ó. Ao direito, né? Então a gente tem essa coisa, né, Margarete, de várias vidas, né? Eu fiz assim, fora do direito, eu fiz administração, em comércio exterior, olha. Isso, então. Aí quando eu comecei a ver que eu ia trabalhar com importação e exportação, eu falei, não nada a ver isso não aí. Dá, daí. Né? Não, mas administração é um curso muito legal, eu acho que todos... Administração e direito são 2 cursos que eu acho que todos deveriam fazer, né? Porque são coisas da vida, né, que tu tem que... Obviamente, né? Qualquer um desses é interessante, sociologia, das humanas, né? Todos eles, mas
o direito para a gente saber dos nossos, não só dos nossos direitos, mas dos nossos deveres também. Sim. Mas A Monetti, área que eu atuo até, Margarete, acaba sendo bem nessa articulação entre direitos à saúde, né? Então, quando a gente fala de saúde pública, na verdade, a gente está falando da garantia de direitos à cidadania, né? Então, o enfoque acho que o nosso diálogo hoje vai ser bem bom nesse sentido, né? Da questão dos direitos à saúde mesmo, né? Que são fundamentais, né? Exatamente. Nós vamos hoje aqui falar sobre realmente o direito à saúde. E aí, Rodrigo, eu vou te deixar super à vontade para tu discorrer, a gente vai provocando. Primeiramente, como a gente está vivendo essa situação pandêmica, né, com o Covid, eu gostaria que tu desse um panorama para nós de como está Florianópolis, né, pela tua visão. Aliás, eu gostaria, primeiramente, antes disso, que tu te colocasse nesse espaço de Florianópolis com relação à saúde. O que Tá. a UFSC auxilia a prefeitura, vocês Sim. têm uma parceria, é isso que eu Sim. queria que tu te colocasse nesse espaço primeiro. Perfeito. Então, se a gente for pensar a articulação, deixa eu só pôr um pouco mais de luz aqui, minha sala Sim, é meio também isso que eu... estranha. Pronto, acho que melhorou agora. Isso. Pronto, assim. Agora ficou bom. Ficou melhor, né? Então, a parceria entre a Universidade Federal de Santa Catarina e a Prefeitura Municipal nossa é de muita longa data, né, Margarete? A gente, por mais que tenha muita coisa para corrigir no sistema de saúde de Floripa, né, porque sempre tem, né, a gente pode considerar que o sistema público de saúde de Florianópolis é um dos melhores do Brasil. Né? Isso, independente de qualquer coisa, por muito. É um sistema premiado, e premiado em diversos âmbitos, inclusive com premiação internacional. O sistema público de saúde nosso ele é muito bem estruturado. Né? Olha, E isso isso é interessante. há muitas gestões. Né? É fruto de uma ampla articulação com gente que entende de saúde pública, com o pessoal da medicina, da enfermagem, da odontologia, que realmente abraça a causa da saúde pública. Né? Então, nós temos tem um indicador chamado cobertura, né, de saúde da família, que é o número de habitantes que têm acesso a uma unidade de saúde, né, pelo modelo de saúde da família próximo. E Floripa está sempre entre os que quase atingem 100%. Então, a gente pode dizer que a gente tem um sistema muito bom. Né? O secretário atual, né, municipal de saúde, é professor da UFSC, né, o Paraná, é um professor de muito tempo do curso de medicina. Né? Então, a gente tem uma articulação muito boa. Em termos da Covid, né, especificamente da Covid, né, uma coisa que a gente deve levar em consideração se nós temos um sistema de saúde bom, a resposta governamental ao qualquer problema vai ser melhor. Né? E aí, quando a gente pega os indicadores, por exemplo, daqui de Floripa, quando comparado com o restante do estado do Brasil, Margarete, faz 20 dias que a gente não tem uma morte por Covid aqui no município. Né? A taxa, né, o número de casos tem evoluído muito lentamente, o que significa que está segurando, né, a propagação da doença. Né? Hoje, particularmente, eu tive que ir numa unidade de saúde, né, e a gente vê assim que com toda a dificuldade que existe, né, porque é um sistema. Hoje a gente vive um momento muito delicado nesse sistema, eles não estão deixando de atender ninguém, pelo menos da maioria dos casos. Eu vi muita gente, por exemplo, indo buscar medicamento de rotina, coisa que talvez pudesse, né, ter alguma dificuldade. As pessoas estão chegando e estão conseguindo. Né? Então, e também essa parceria da UFSC, particularmente, todos os cursos de saúde acabam tendo seus campos de estágio dentro das unidades de saúde. Né? Então, para a gente notar que tem uma articulação muito forte, né, de muito tempo. E nas decisões políticas também, a UFSC tem um peso importante, né, assim como a OAB e outras instituições também. Né. Sim, o Monetti me diz, essa participação da UFSC, ela, por exemplo, ela dá um auxílio científico à prefeitura? Sim, sim. Por exemplo, a análise de dados, monitoramento de dados, agora na Covid, anteriormente, particularmente o setor de vigilância sanitária, de vigilância epidemiológica,
a própria capacitação dos profissionais, né? Até coisas assim, por exemplo, medicação, tem muitas experiências, é que eu conheço só as do meu departamento, né? Mas se a gente for pegar cada um dos departamentos do Centro de Ciência da Saúde, todos os departamentos têm alguma articulação com a prefeitura, sim. O pessoal da farmácia, né? Então, tanto na produção quanto na questão de distribuição, né? É só a gente pensar assim, né? Os nossos alunos estão aprendendo lá dentro das unidades de saúde as melhores práticas de como ser um futuro profissional, né? Então, tem um diálogo, né? Na verdade, existe uma instância, Margarete, chamada Núcleo Docente Assistencial, que é uma instância de cada curso em que participa tanto a prefeitura quanto os professores, para pensar essas estratégias. E é óbvio que isso vai impactar também no serviço de saúde, né? Os alunos vão ter Interessante. E esse núcleo docente, ele atuou no Covid? Tem atuado no Covid? Tem algumas pessoas envolvidas com o núcleo docente assistencial, envolvidas também com as ações agora da Covid, né? Mais no sentido de assessoria, né? Então, investigação de surto, algumas decisões, né? Não dá para dizer que as decisões são da UFSC, tá? Sim, as decisões são da secretaria. Mas elas... Tá. Mas tem um embasamento científico que a UFSC fornece no momento desse de pandemia, por exemplo. Ajuda. Não, eu pergunto isso... Eu pergunto isso, Moretti, porque a gente andou lendo aí nas mídias, né, que o governo do estado Santa Catarina, estava muito mal assessorado nesse quesito científico. Não tinha uma base científica para tomar as decisões, né? Então, um governo, nesse momento, ele precisa ter uma base científica para tomar uma decisão, né? Para onde eu vou correr, como é que eu vou fazer, fecha, abre, né? Distanciamento ou isolamento. Então, em qual medida que nós devemos tomar? Então, nós temos que ter um embasamento científico, né? Temos que ter, eu penso assim, no mínimo aí uns 3 infectologistas que possam nos falar a respeito da doença, que possam nos dar subsídio científico para tomada de decisão, né? Então, eu pergunto isso por conta, não sei se eu estou sabendo isso tem algum fundo verídico que o governo do Estado? Em relação ao governo do Estado, eu não acompanhei não, viu, Margarete? Eu também vi essa notícia, mas também não posso te afirmar nem que teve ou que não teve, né? Até porque me parece que eles têm um comitê de decisão que é bem intersetorial, né? Inclusive tem pessoal do mercado, né? Agora, eu não acompanhei o diálogo em termo estadual, até porque a UFSC acaba tendo uma atuação mais em Floripa mesmo, né? E eu sei que esse diálogo é anterior. Só a gente pensar, né, que o secretário municipal de saúde é professor da UFSC, né? Então acho que acaba tendo uma sensibilidade, né, para isso. Claro. Né? E eu acho isso fundamental, né, que nós tenhamos numa Secretaria de Saúde, realmente um cargo altamente técnico, né, dotado de expertise científica, para numa eventual situação dessa de crise, a gente poder se sentir seguros, né. Então, eu tenho eu vou fazer aqui uma declaração, não política, mas sim como cidadã, que eu tenho assistido essa administração da prefeitura, com muitos bons olhos com relação ao Covid. O que tu acha, Moretti? O que tu pode nos dizer como um profissional de saúde? Olha, Margarete, eu penso assim, acho que tudo é político, né? A gente às vezes acha que o político está muito distante, mas não tem como, né? A política é parte do ser humano e da sociedade. Mas a pandemia, ela leva a uma emergência de saúde pública num nível tão profundo e de coisas tão difíceis, né, de se enfrentar, que a gente tem 2 possibilidades. Ou os políticos dão as costas para a ciência, ou os políticos abraçam a ciência, né? Então, independente de posição, né, mais à direita, mais ao centro, mais à esquerda, né, políticos que abraçaram a ciência e estão tomando decisões pautadas em respostas científicas, têm bons resultados no enfrentamento e são responsáveis com as suas populações, né? E aqui, a minha posição sobre Floripa, assim, a gente sabe que a prefeitura enfrentou maior repercussão que as pessoas queriam que abrisse tudo. E mesmo assim, né, a prefeitura bancou. A primeira fala do Jean sobre isso, ele fala, né, olha, estou tomando a decisão mais difícil politicamente da minha carreira. E talvez seja, né? Mas aí a gente vê os indicadores.
né? Outros lugares do país e do mundo também, né, que enfrentaram e falaram, olha, isso não é uma questão política, é questão de salvar a vida, e a gente está vendo minimizar quando comparado com outros lugares, né? Por exemplo, como a Suécia, né? A Suécia abriu, deixou que o cidadão fizesse o que quisesse, e hoje tem um dos maiores indicadores de letalidade por 1.000 habitantes do mundo, né? Então, Uhum. proporcionalmente, né? Então, Proporcionalmente. a minha perspectiva não é política, mas como quem está cuidando de saúde, sabe, Margarete? Eu acho que nesse caso, né, a gente tem uma prefeitura que bancou a posição mais difícil, que é falar para as pessoas que elas vão ter que ficar em casa, né? E isso se deve a muita testagem, professor? Eu acho que, olha, a testagem é um problema que a gente tem no Brasil. No mundo, mas particularmente no Brasil, se testa muito pouco, né? E a importância da testagem é justamente garantir quem é positivo de verdade e quem não é, ou quem, né, tem a doença ou teve a doença ou não, né? Na medida que a gente não tem a testagem, Margarete, de maneira suficiente, porque se a gente for pensar, como que a gente só fica seguro, né, se a testagem foi em massa, e a gente não tem nem no mundo teste produzido o suficiente. Então, para mim, né, olhando de fora, a prefeitura e outros órgãos observaram os dados, né, como as doenças foram evoluindo, porque uma coisa que a gente às vezes esquece, a gente só olha a Covid, só que junto com a Covid todas as outras doenças continuam acontecendo. Então, o que acontece, né? Se eu tenho um número de pessoas que começa a procurar mais o hospital por doença respiratória que não é Covid, mais do que o habitual para a época do ano, pode ser que o problema é teste, eu não consigo testar e seja Covid. E mesmo para aqueles, a gente está vendo no Rio de Janeiro gente morrendo de coisas que não devia morrer porque não consegue acesso ao hospital. Então, me parece que mesmo com baixa testagem, pelo fato do governo aqui em Florianópolis optar em olhar os dados e ficar monitorando, ele até lançou agora recentemente o tal do Covidômetro, né, que eu não vi ainda, mas é uma iniciativa interessante para a gente pensar justamente o quê? Quando é que eu devo abrir ou não devo abrir? O que eu devo abrir, o que eu não devo abrir? A abertura de algumas coisas aqui em Florianópolis é cercada de cuidado. Então, você começa a ter decisões racionais, porque também, Margarete, vamos ser sinceros, até quando que as coisas podem ficar fechadas? Né? Pois é. O problema não é abrir, o problema é como abrir. E eu acho que, me parece que a gente tem essa experiência aqui, uma boa experiência, um bom resultado de, mesmo com baixa testagem, porque não existe, olhar os dados, aumento de casos e o número de leitos ocupados nos hospitais, dando base para uma abertura maior ou menor, com base em racionalidade. Porque a gente tem que lembrar, são 14 dias no mínimo para essa doença aparecer. O que a gente está vendo de dado hoje, Marga, foi gente infectada 20 dias atrás. Quem morreu hoje não morreu porque se infectou hoje. Quem morreu hoje se infectou há 20 dias atrás. Então o que a gente está vendo sempre é uma foto do passado, não é uma foto do presente, né? Entendo, entendo. Então, por exemplo, essa loucura que está no Brasil inteiro, né? Uma média aí de 800 mortes ao dia, né? É um número bastante gravoso, né? E violento. E ainda, ontem eu estava acompanhando na Globo News, que o indicador da subnotificação é de 7 vezes mais. Então, nossa, não gosto nem de pensar. Dariam quase 6.000 mortes ao dia, né? Vamos baixar para 5. Então, eu penso, eu gostaria de saber de ti, como profissional de saúde, nesse aspecto. Florianópolis é a capital que proporcionalmente, teve menos casos, menos óbitos, né? O estado de Santa Catarina por si, né? Não somente a capital, mas a capital teve um papel preponderante, porque o vírus começou aqui, né? Ele começou nas capitais, né? Agora ele está indo, né? Ele está caminhando. Sim. E como tu falaste, a foto de hoje não é de hoje, a foto é de 20 dias atrás. Né? Então, se a foto é de 20 dias atrás e nós estamos há 20 dias sem óbito, significa que os cuidados que foram tomados há 20 dias atrás é o resultado de agora, certo? Isso, se a gente for pensar, 20 mais 20 dá 40 dias, Margarete. 40 dias de 72 dias que nós estamos em isolamento social. Isolamento social.
O que a gente está vendo hoje é de 30 dias, é o reflexo de em torno mais ou menos de 30 dias de isolamento social reduzindo esses casos, né? E eu tenho segurança, se a coisa continuar desse jeito, talvez aumente um pouco, porque você abre um pouco, mas você consegue que o sistema de saúde dê conta. As pessoas morrem não é só pela condição biológica delas, elas morrem também porque o sistema de saúde dá conta ou não dá conta. Porque imagina, Marga, de repente eu tenho um acidente aqui, e eu chego num hospital que não tem vaga para mim. E aí, como que a gente faz? Não, a Mariana pergunta aqui, né, se a gente tá, se a epidemia tá curada. Não tá, Mariana, porque não dá, Marina, porque não dá pra gente pensar, Marina, que uma pandemia se extingue exclusivamente por causa de um local, tá? Se a gente for pensar, por exemplo, Wuhan, que é o primeiro lugar do mundo, né, onde apareceu, né, de uma maneira mais proeminente tudo, apesar de que tem até indicativos que, por exemplo, na França já em dezembro já estava rodando vírus, tem umas coisas assim meio estranhas, né? Não dá pra gente pensar que eles estão livres, né? Por quê? Porque no mundo em conexão é aquela história, por exemplo, a gente está numa ilha aqui em Florianópolis, literalmente, mas não adianta Floripa não ter caso e a gente ter caso em São José, a gente ter caso no estado e a gente ter caso no Brasil, né? Então, claro, é muito mais tranquilo a gente pensar, dá para abrir algumas coisas, dá para a gente repensar o caso aqui de Florianópolis, mas a gente só tem como enfrentar e falar, olha, saímos dessa quando todo mundo sair, pelo menos em nível de Brasil, né? O que vai demorar razoavelmente para acontecer. Mas com toda certeza, eu vi, né, que tem uns amigos nossos aí de São Paulo que entraram, né, que estão aqui. A situação nossa é mais confortável porque a gente está indo para 80 dias de lockdown, de isolamento social aqui em Floripa, Margarete. 80 dias, tá? Hoje já é 72, 73. Então, quando a gente pensa, não tem efeito, né? Então, isso que eu ia te perguntar, mas a abertura se iniciou, ele foi abrindo alguma coisa, ele foi abrindo, né? A pergunta que eu te faço agora, a última abertura, quando se iniciou, da última abertura para cá, nós já temos resultados disso? Olha... Acho que não, né? Agora não. É mais ou menos a partir de agora que a gente começa, porque isso é muito semana louco. Que vem. Essa doença é uma doença muito louca, Margarete, porque ela primeiro que ela se comporta, segundo os amigos que eu tenho que são da infectologia, tem 4 tipos de manifestações diferentes para a mesma doença. Então tem gente que vai ter tipo uma gripe, tem gente que vai ter uma pneumonia, tem gente que vai ter tipo um quadro de diarreia ou alguma outra coisa, tem gente que não sente nada. Então é como se fossem 4 formas diferentes de um mesmo vírus se manifestar. E isso é super difícil, porque quanta gente passa despercebido porque se foca numa coisa só. Até aquela coisa assim, é uma doença respiratória ou ela é hematológica? Não se tem muita certeza se ela é da circulação sanguínea ou se ela é do pulmão. Ela manifesta muito fortemente no pulmão. Mas porque é muito novo, é uma doença de 6 meses, né? Então o que acontece? Se a gente for pensar, tem gente que contrai hoje, 3 dias depois já está manifestando sintoma. Tem gente que fica dias, né? Então, a partir do momento que começou uma flexibilização há um certo tempo aqui em Florianópolis, a gente vai demorar mais, eu acho que uns 10 dias aí para sentir o reflexo nos números, né? Os indicadores de Floripa são muito bons, né? Porque também a gente foi a cidade que mais rigidamente segurou e segura tudo até hoje, né? Agora, o quanto isso reflete, vamos ver nos próximos dias, né, Marga? Pois é. Isso não é essa pergunta que a gente está vivendo uma calmaria, né? Essa aparente normalidade, né? Saiu uma notícia que quem tem problema de coração e diabetes tem uma chance maior de pegar, isso é verdade? Não, de pegar não. Mas o desenvolvimento de sintomas, Marina, é piorado em quem tem algumas condições de saúde, né? Por quê? Porque o organismo responde diferente. Então pensa o seguinte, eu não tenho doença nenhuma, não tenho histórico de doença nenhuma, e aí eu contraio, o meu organismo vai responder só para isso. Se eu tenho, por exemplo, diabetes, o meu organismo está lutando com a diabetes e lutando mais a Covid.
Se eu tenho diabetes, hipertensão e ainda Covid, o meu organismo está lutando contra a diabetes, contra a hipertensão e contra a Covid, que são as chamadas comorbidades, né? E tem-se uma ideia, claro, e aí, é claro, pegar tem a ver, não tem algo que, não tem nenhuma condição de saúde que faça você ser mais suscetível, se torne mais fácil de pegar. O que faz você pegar? Você tá sem máscara ou as pessoas sem máscara a menos de 1,5 metro de distância tendo sido contaminado com a Covid, né? É uma questão física que faz você contrair ou não contrair, né? Agora, se contaminado, né, teu organismo de alguém que não tem nada vai responder teoricamente melhor do que aquele que tem mais alguma doença junto, tá? Mas a contaminação é a mesma. E esse é o problema. Porque, por exemplo, eu sou saudável, eu não tenho doença nenhuma, mas eu convivo, por exemplo, com idosos, eu convivo com pessoas que têm cardiopatia, eu convivo com pessoas diabéticas, então pode ser que não aconteça nada comigo, mas eu leve a exposição para elas, né? E por isso que o isolamento social, Margarete, é a única medida que o mundo tem à disposição, né? A gente precisa estar distante. E óbvio, se nós pudéssemos, se o mundo pudesse estar produzindo mais testagem, e o Brasil, inclusive, nós tivéssemos testagens, era só isolar, né? Esse é um problema também, né? É a fabricação da testagem, que tu testa, deu positivo, isola, né? Mantém isolado. O problema é que nós estamos convivendo com uma situação de testagem, de pouca testagem, apesar que Florianópolis fez uma testagem até superior a outras capitais, né, Isso, professor? não, a gente tá super bem nesse sentido, teve um investimento grande para comprar teste, né, então a gente tem realmente uma dedicação nesse sentido. Só que ao mesmo tempo, Margarete, pensa assim, olha, a gente precisaria ter certeza que 60% da população estaria sem imunizada ou sem contato com o vírus para a gente ter uma segurança de não circular mais, né? Então, num certo sentido, se eu não bloqueio, a mesma coisa serve para isolamento social. Por isso que o isolamento social ele só é efetivo para combater a doença se pelo menos 60% ou mais das pessoas, o ideal é 70% das pessoas não circulem naquele município. Tá? Que a gente tá vendo a dificuldade, por exemplo, em São Paulo, os casos estourando e as pessoas saindo de casa para ir pro parque, entendeu? E aí, assim, se não atinge 70%, e 70%, gente, é assim, cada 10 pessoas, 7 tem que ficar em casa. Só pode sair 3, tá? E aí, se isso é feito por 20 dias, um mês, de maneira adequada, você começa a não ter mais caso, né? Agora, as pessoas saem, aí não dá, né? Festinha, visitar amigo, né? A gente nunca sabe onde é que as outras pessoas foram, né, Margarete? Por mais que elas possam falar que elas estão em casa, né? Não, e a gente não sabe, né? Tem os assintomáticos, né? Que pode ter o vírus, te passar e tu adoecer e ele não adoece, né? Então as tem uma pessoas... outra coisa que dentro da epidemiologia e da né, chamada de janela imunológica. Então, por exemplo, se você hoje contrai, você demora um período para desenvolver sinal e sintoma. E aí, depois de um determinado tempo, você está transmitindo para as pessoas, mas você ainda não aparece como alguém doente. Isso acontece com todas as doenças, geralmente a maioria das doenças infecto-contagiosas. Então, tem muita gente que passou por um monte de gente nos dias, assim, 2, 3 dias antes de começar a aparecer com sinal e sintoma e ser diagnosticado com Covid, né? Os casos iniciais a gente não tinha teste, hoje é mais tranquilo, né? Porque essa testagem dá segurança. E pensa, né? Na testagem, pelo menos do que eu acompanhei de dado, pelo menos 10%, chega a 10% dos casos que iam testar tinham Covid. Ou seja, né? De cada 10 pessoas, uma podia achar que não estava com nada e tinha. Né? Então, o município também conseguiu, com esse aumento de testagem, segurar isso, que é muito bom, Margarete. Mas custa, né? É uma coisa... Sim, tem um custo, né? Aliás, o custo da administração pública municipal, ele foi, porque vai ter o ônus aí da arrecadação, né? Esses dias eu estava conversando com o secretário da Fazenda Municipal, ele estava me dizendo, Margarete, a conta vai vir, vai ser grande, porque nós não tivemos, a arrecadação baixou, assim, violentamente, né? Mas, professor Moretti, me diga, o que se deve, então, a essa, graças a Deus, né, a esse controle do município de Florianópolis do Covid?
elencaria aqui para que a gente possa saber, ter noção de, porque graças a Deus estamos vivendo há 20 dias sem mortes, né? Com os casos mais ou menos uma curva mais ou menos quase que achatando, né? Margarete, para mim tem 3 elementos. Tá? O primeiro deles é aquele que eu apontei no início, que a gente tem uma história do desenvolvimento do serviço de saúde público aqui em Florianópolis, de muito tempo, como um serviço público de saúde muito forte. Então, as unidades de saúde, os profissionais de saúde, a saúde pública florianopolitense, acho que é florianopolitense que fala, né? Florianopolitana. Florianopolitana. Eu acho que pode ser isso também, não sei. De saúde, a gente tem realmente, há muitas gestões, um investimento público muito forte em unidades de saúde básica, na rede que a gente tem de saúde. Porque eu posso ter toda a vontade governamental e todo o apoio técnico, se eu não tenho unidade de saúde, se eu não tenho capacidade instalada, como a gente fala, né? Se eu não tenho posto de saúde, as pessoas, você não vai conseguir ter um sistema bom. Então, isso é uma batalha, principalmente dos trabalhadores de saúde e de uma série de movimentos sociais, inclusive em Florianópolis, que foram conquistando ao longo dos anos. Tá? De um outro lado, a gente tem um gestor de saúde e uma equipe na Secretaria de Saúde que é completamente técnica. A gente tem um médico, professor universitário, como secretário de saúde, há muito tempo e assessorado por pessoas muito boas, então, que têm capacidade técnica. Então, eu preciso, primeiro, né, de uma boa aparelhagem, uma boa estrutura do sistema de saúde. Segundo, eu preciso de gente técnica olhando e coletando dados científicos, não é achismo, não é coisa assim. E o terceiro, que não digo qual deles é mais importante, para mim precisa dos 3, é vontade política do gestor principal. Se a gente tem um prefeito como o Jean, ou seja que prefeito for, ou secretário de saúde, ou seja quem for, governador, seja em que nível for, que compre a briga de defender a vida das pessoas com base na ciência e na técnica, usando os recursos que já tem instalado na saúde, só tem como dar certo. Porque como que dá errado? Se falhar insumo, se falhar estrutura, né? Se eu não tiver o serviço de saúde, se eu não tiver ciência e se eu não tiver vontade política. Se qualquer um desses 3 elementos furar a marga, os casos vão lá em cima e são famílias chorando sem poder celebrar e cultuar a passagem da vida daquelas pessoas que estão deixando elas, entendeu? Porque quando eu vejo esses números, 800, 900, 1000, você fala assim, cara, são 1000 famílias que não puderam se despedir. É muita gente. Há um ano atrás estavam planejando coisa para dezembro de 2020, gente. Estavam planejando Natal, Dia dos Pais, Dia das Mães, que não vai acontecer mais, entendeu? E aí, para isso, eu tenho que ter um gestor que, na hora da crise, ele compre a briga. Por quê? Porque a conta vai vir cara mesmo. Só que não vai vir cara para Floripa. Não tem um lugar do mundo que a conta da saúde pública não vai ser altíssima. Não é no Brasil, é no mundo inteiro. Crise financeira, gente, crise econômica no mundo inteiro. Não é Florianópolis, não é Brasil. O mundo está estarrecido, né? E aí, Margarete, se eu não tenho esses 3 elementos, vontade política, capacidade instalada e ciência, não dá certo, entendeu? A pergunta é para ti aí, Moretti. Politicamente, como você vê como poderia ser trabalhada essa situação? Então, Marina, eu assim, sinceramente, né, a ressalva que a gente sempre faz, né, Margarete? Politicamente, para mim essa discussão é uma discussão entre salvar a vida e não salvar a vida, né? Eu acho que nem entra hoje, na situação da Covid, só na questão político-partidária, ou daria para a gente falar assim, né? Então, politicamente, eu acho que para mim seria muito estranho, por exemplo, um gestor que não tá nem aí para os seus eleitores e para os seus cidadãos, né? Deixando eles morrerem. Mas é o que a gente tem visto. As pessoas optarem pela morte por questões ideológicas, por uma série de outras razões, que aí para mim é o político,
né, o politicamente. Politicamente, para mim, a gente deveria realmente batalhar para que todo gestor hoje olhasse que é necessário saúde pública, principalmente nesse momento da pandemia, né? A gente já batalha na saúde pública há muito tempo, a gente sabe que isso é um bem. Países muito mais abertos, né, e muito mais liberais do que o Brasil, em termos de mercado, investem na saúde pública, a gente sempre esquece isso, olha os Estados Unidos, mas esquece de olhar, por exemplo, sistemas como a Alemanha e a própria Inglaterra, que apesar de serem países centrais do capitalismo, tem seus sistemas públicos de saúde altamente embasados, com grandes investimentos, né? Agora, num momento de pandemia... Investimento público, né? Público, pesado, para dar saúde para a população toda, né? Uhum. E aí, no momento de pandemia, eu acho que assim, a discussão política é muito simples. Eu salvo vida ou não salvo vida? E salvar vida, me desculpa, tá, Marga? Não sei se é essa o nível que a gente tá querendo conversar aqui, mas quem vai morrer é pobre, gente. Quem mais vai morrer é pobre. Então, quando eu não tenho... É claro que essa doença, ela atinge todos os estratos socioeconômicos, tá? Mas, claro, se alguém está numa área mais desfavorecida, vai ter mais chance de morrer ou vai ter menos chance de chegar no serviço de saúde do que quem vive num extrato socioeconômico mais favorecido, né? Agora, tem uma diferença grotesca. Por que num município como Florianópolis tem muito menos casos e muito menos morte do que Joinville? Pra gente falar do mesmo estado? E de um lugar que também tem recurso? E que assim, a gente vê um investimento de muita gente lutando para abrir. Compara os dados de Joinville daqui. Compara Chapecó, uma cidade rica como aqui. Chapecó está numa situação bem complicada, tá? E por uma série de coisas. Às vezes a gestão quer e a população não entende que é importante. Eu acho que não é só culpa do gestor, tá? Mas tem uma coisa da cultura, né? Tem uma coisa da cultura também. Ele acha que não vai dar nada isso aí, não vou pegar, né? Tem muita gente pensando assim, né? Domingo, eu parei na Beira-Mar Norte, ali no Cursiço, eu estava de máscara, devidamente, né, aparamentada ali, fui olhar o pôr do sol tal, e estava com fome, entrei no Cursiço, as mesas bem distantes uma da outra, bem distantes mesmo, mas assim, metade das pessoas estavam com máscara e a outra metade... Algumas tinham máscara, mas estavam na mesa, e todo mundo muito próximo conversando. Então, assim, quando eu te pergunto, né, se hoje nós somos o retrato de 40, é uma foto de 40 dias atrás, né, de 20 dias, tu falou, mas aí são, para dar o resultado, né, a gente dobra. Então, por exemplo, hoje... essa abertura toda que todo mundo tá meio que... A Beira-Mar estava lotada de carros, todo mundo na rua, estava bem, né? A maioria das pessoas estavam de máscara, assim, mas muita gente na rua. Essa abertura toda, isso também vai nos dar um retrato daqui a 20 dias. E aí, se nós nos mantermos como estamos agora, tá ótimo, né? Agora, olha só, Margarete, se a gente for pensar de novo nessa coisa do gestor, né? A preocupação da prefeitura, fica parecendo que a gente está defendendo a prefeitura aqui, mas não é isso. Tá? Por favor, nada a ver. Fica né? parecendo, mas não é isso, tá? Foi feita uma certa flexibilização, né, que é o termo mais adequado, né? E aí se criou uma medida, que é o tal do convidômetro. Então, se começar a subir o número de casos, começar a subir o número de morte, ocupação de leito, isso aí vai ter um reflexo em termos de fechamento. E essa era a atitude que eu esperava que desde o governo federal a gente fosse ter. Uma orientação nacional para justamente fazer o quê? Organizar quando é que eu tenho que fechar ou abrir as coisas. Por quê? Porque o reflexo é lento. Só que eu tenho que monitorar, por quê? Porque a foto é de 20 dias atrás, é de 30 dias atrás, de 40 dias atrás. Então, eu imagino que teve essa flexibilização, vamos ver até onde isso dá. Espero que, se tiver mudança de indicadores, né, como a gente fala, o governo volte atrás e feche de novo se for necessário, entendeu? Ninguém quer ficar em casa, gente. Sinceramente, acho muito difícil alguém tá querendo ficar. Só que, não adianta eu pensar no meu umbigo, olhar e falar assim, eu não tô no grupo de risco, eu não vou morrer, a minha mãe e meu pai não moram em Florianópolis, então eu posso sair. Não, isso é nacional. Né? Isso pega todo mundo, porque imagina, há 6 meses atrás esse vírus, ou sei lá quanto, esse vírus estava em outro continente e chegou
agora e está encostado na gente aqui, né? Uhum. Ô, Rodrigo, e outra coisa que eu ia te perguntar. E com relação, agora saindo um pouco do Covid, as políticas públicas que nós temos hoje aqui na cidade de Florianópolis, principalmente relacionada à população LGBT, um atendimento especializado, principalmente às pessoas trans. Nós temos esse atendimento aqui na cidade? Então, Margarete, esse é um ponto. Assim. A gente tem um dos melhores sistemas públicos de saúde do Brasil. Tá? Não dá pra gente falar que não. Tá? Quem falar que não tem é porque não conhece o sistema daqui. Mas, né, obviamente, não é porque é um dos melhores que tem tudo que se precisa. E que Sim. não tenha desafios a serem enfrentados. Né? Com toda certeza, não só a população LGBT, mas tem diversos grupos vulneráveis, e eu vou chamar de grupos vulneráveis, as minorias e outros grupos, já explico por quê. Há muito que se caminhar. Então, se a gente for pensar na população LGBT em geral, né, eu tive e você também, né, nós participamos da conferência municipal, né, direitos LGBTs, antes ainda da ideia do conselho, e eu participei do GT de saúde, e a gente sabe, assim, que a população LGBT tem diversas especificidades, né, então, quando a gente olha, assim, Papa Nicolau anal, para quem faz sexo anal, não é só para homem gay, mas todo mundo que faz sexo anal deveria ter acesso a Papa Nicolau anal, seja homem, mulher, trans ou cis, teve, né, independente de ser LGBT ou hétero. A questão de fatores de riscos específicos para grupos específicos. Então, assim, tem estudo na literatura apontando que mulheres lésbicas têm maior chance de alguns riscos, por exemplo, tumor de mama, uma série de coisas. População trans, tem um atendimento aqui? Tem, que é feito agora eu não sei se é no Saco Grande. Era na Lagoa, né? Isso, mas mudou. Foi para o Saco Grande, eu acho, se não me engano, tá? Por uma série de questões. Mas ainda não é algo institucionalizado enquanto política na cidade, né? Não é uma coisa, se mudar a gestão, ou mudarem as pessoas que estão lá dentro daquela unidade de saúde, isso não necessariamente vai continuar, né? E ao mesmo tempo, temos outras especificidades. Então, por exemplo, nossa população idosa é muito grande aqui, né? E a gente tem que enfrentar, porque assim, a população idosa precisa de fisioterapeuta, a população idosa precisa de educador físico, e por mais que a gente tenha essas atividades, grupos, uma série de coisas dentro das unidades de saúde da família, Margarete, das unidades básicas, né? Ainda tem muita coisa para acompanhar. Mas especificamente da população LGBT, os profissionais não são preparados para lidar, né? Aqueles que são pessoas que já são sensíveis, ou porque convivem com LGBTs, ou porque são LGBTs e que foram se capacitar para poder estar entendendo quais são as especificidades. Porque, vamos pensar, em termos de saúde, tua orientação sexual não quer dizer nada. Se você tem desejo por homem, por mulher, por nenhum deles, pelos dois. Mas o teu desejo, a tua orientação sexual, né, pensando em orientação dessa forma, vai te fazer ter determinada trajetória de vida. E aí quando a gente pensa, por exemplo, né, população negra. Por que a população negra tem indicadores de saúde piorados em relação à população branca? Porque a gente vive num país racista. Como a gente vive num país racista, as pessoas negras ou lidas como negras, elas estão o tempo inteiro passando por algumas coisas nas vidas delas que as pessoas brancas não estão. Então, a saúde delas acaba sendo piorada ao longo do tempo. Nós LGBTs, por exemplo, ser gay às vezes não está na cara. Mas a preocupação de que as pessoas possam te identificar como gay, como lésbica, seja como for, tá na tua cabeça, te causando uma série de elementos que a gente chama estressogênico. Então, desde essa questão de trajetória de vida, isso é uma categoria chamada estresse de minorias, né? Que assim, quem é de minorias passa o tempo inteiro preocupado com isso ou sofrendo algum tipo de agressão, né? Desde isso até coisas específicas, por exemplo, por que doenças cardiovasculares são doenças de preocupação com as lésbicas no mundo? Porque a população lésbica
geralmente tem problema para prática de esporte físico, para questões de grupo, inclusive porque elas têm, a população lésbica é uma população super vulnerável no sentido de violência sexual, né? Então, todos esses fatores vão levando à menor prática de atividade física dessa população e que aí aumenta risco cardiovascular, por exemplo. Tudo isso, Marga, eu estou te dizendo, é muito amplo, é cheio de coisa, mas os profissionais não veem isso na graduação deles. E não é o médico, é nenhuma graduação da saúde. Né? E fala aí, sobre isso, né? Aliás, nada fala sobre gênero, não fala nada. Não, então, imagina se vai falar... É como se não, né? Ainda é invisibilizada na academia, né, Margarete, se a questão étnico-racial que está na cara das pessoas, a gente ainda tem dificuldade, porque a gente ainda ouve profissional de saúde falando, não, eu trato todo mundo igual, não existe racismo, né? E eu não entendo que isso ataca as pessoas, que dirá questões que não estão na cara, que não estão na pele, ou que não estão, né? Então, se a gente for pensar, a gente ainda vive num momento super delicado e com muita falta realmente de preparo, né, dos profissionais de saúde. Sim, sim. E o Monetti, e tu terias para nós, nosso tempo aqui, temos tempo ainda. Tu tens aí os dados hoje de Santa Catarina do Covid? Como é que nós estamos? Desculpa, Marga, eu não entendi. Tens os dados aí do Covid de Santa Catarina? Aqui comigo agora sim, não, mas eu tenho conhecimento. Não, tudo. Tem mais ou menos assim, só para a gente saber. Isso. Então, em termos da evolução aqui no estado, o estado me parece que tá bem em relação ao Brasil, né? Mas a flexibilização de Blumenau, né, fez com que particularmente os dados de Santa Catarina, principalmente de contágio, explodissem. Né? Então, tanto que teve até uma fala, se não me engano, do Mandetta sobre particularmente o estado de Santa Catarina, né? E outras pessoas que estão preocupadas com isso também. Por quê? Porque quando a gente está olhando o estado, é aquilo que eu comentei, não dá para comparar Florianópolis com Joinville, com Chapecó e com Blumenau, né? Que são 4 realidades completamente diferentes. Mas nós ainda estamos melhores do que grande parte do país. Tem lugares que estão melhores e tem lugares que estão piores. Lembrando, Margarete, que Florianópolis é um lugar turístico e que as pessoas com toda certeza vão para fora daqui também, né? Olha, o Rafael coloca pra gente, confirmado. Então, 7 mil contaminados, aumentou muito. Gente, nos últimos 3 dias a gente teve aí quase mil pessoas confirmadas e os óbitos passaram para 121. Então, quer dizer, um aumento de quase 10% de ontem para hoje, em Santa Catarina. Né? E, ao mesmo tempo, Florianópolis faz 20 dias que não morre ninguém. Pelo menos o que eu vi dos últimos dados, entendeu? Em relação a ontem, mais de 141 confirmados. Então, é muita gente. É muita gente. E seria algumas cidades, essas cidades grandes aí, Blumenau, Chapecó, Joinville. Isso, principalmente. Me diz uma coisa, Moretti, e o que seria... Só um detalhe. Pois não, só uma coisa sobre isso, Margarete, porque assim, é uma falácia, é uma ilusão a gente pensar assim, porque eu estou num município que não tem caso, eu estou protegido da Covid. Ninguém está protegido da Covid. Só está protegido da Covid quem tiver em isolamento absoluto das outras pessoas. Por isso, eu só estou protegido da Covid se eu estiver dentro da minha casa. Se eu não estiver dentro da minha casa, eu não estou protegido de coisa nenhuma. Meu município tem 2.500 pessoas, mas não tem nenhum caso. Ainda não tem. Porque os dados de hoje são uma fotografia de 20, 30, 40 dias atrás. 40 dias atrás. Uhum. Desculpa, Marcos, só para não perder. Não, imagina! Muito pelo contrário. Hoje eu estive em Santo Amaro. E eu fui fazer uma massagem lá e ela me disse que Santo Amaro não tem. Teve alguns pequenos casos que já foram recuperados e não teve nenhum óbito em Santo Amaro. Uhum. E tu dirias para mim que um local como Santo Amaro, eu não sei a população de Santo Amaro, mas deve ser o quê? 20 mil, 30 mil? Uma cidade pequena, mas olha só, se a gente for comparar, por exemplo, com Antônio Carlos,
Antônio Carlos teve um foco imenso de casos por causa de uma casa de acolhimento a idosos, de cuidado a idoso. Inclusive, agora eu não estou me recordando, mas eu acho que assim, grande parte dos óbitos iniciais do Estado vieram de Antônio Carlos. Tá? Então, esse é o detalhe. Se eu tiver essa doença, Margarete, é assim, se você está aqui, você está a menos de 1,5 metro de distância de mim, e eu estou desprotegido e você também está desprotegida, isso vai me contaminar. Tá? Se eu tomar cuidado, por exemplo, vou colocar máscara, ou se talvez eu elimine isso, mas ela é altamente contagiosa. Nunca a gente teve uma doença no mundo que matasse tanto profissional de saúde. Os profissionais de saúde estão morrendo de Covid, estão se contaminando. Eu tenho amigos pessoais, né, que são médicos, e que assim, tá todo mundo preocupado em relação a eles, pessoas da minha família também que são médicas, são enfermeiras, a gente preocupado por quê? Porque você não sabe se essa pessoa vai contaminar e daqui 20 dias vai estar morta ou doente. Então, não há como a gente pensar que há alguém desconectado de alguém. Só tem um jeito de ficar fora, não tendo contato com ninguém durante um período de tempo. E eu falo isso desde o começo dessa pandemia. Se a gente tivesse tomado uma atitude, falado assim, vamos fechar esse Brasil durante 2 meses, a gente estaria saindo disso daí. Fecha o Brasil durante 2 meses, agora disseminou, tá? Mas se tivesse fechado em 2 meses e não aberto para o resto do mundo, a gente estaria tranquilo. Quem que fez isso? Uruguai e Paraguai. Uruguai, se não me engano, morreram 12 pessoas desde o começo da pandemia. Paraguai morreu menos ainda, morreu por volta disso. Mas por quê? Porque fechou. Nova Zelândia, a atitude da Nova Zelândia foi fechar todas as fronteiras e se isolou. Está saindo da Covid. Mas vai sair por muito tempo? Enquanto continuar fechado. Porque é aí que está o detalhe. Enquanto o mundo não enfrentar isso... E esse é o problema para Floripa, Marga. Esse é o problema para Floripa, porque a gente não é uma ilha. Nesse sentido social. Nesse sentido social, é verdade. O Moretti, e também nós temos um gestor federal que nós não vamos nem comentar, né? Que nós vamos baixar a nossa vibração. Disso, não vamos falar disso. Moretti, e me diz uma coisa, a tua opinião como profissional de saúde agora, qual é a tua opinião no Brasil, do jeito que as coisas estão, né? Essa curva ela vai achatar lá por setembro? Tem uma possibilidade ou isso vai continuar até dezembro? Olha, Margarete, eu tenho impressão, como a gente tem tido governadores, prefeitos, eu acho que quando a água bate na pessoa, das ondas, para não falar um palavrão aqui, né, mas quando a água bate nas nádegas da pessoa, né, Sim. Ela não vai, até por uma questão humana, né, se ela tem que ser a responsável pelas mortes, ela acaba tomando as atitudes que ela deve tomar. A questão é que podia salvar mais vidas, né? Mas eu tenho a impressão que tem se tomado algumas atitudes importantes, porque a gente estava discutindo isso esses dias, eu e uns amigos meus, né? Hoje a gente olha e fala assim, nossa, Floripa está super tranquilo. Por que a gente ficou fechado esse tempo inteiro? Não, gente. A gente tá tranquilo porque a gente ficou fechado. Bárbara, uma colega minha que é pesquisadora da epidemiologia, que está na Cambridge, no Reino Unido, né? Obrigado, Bárbara, pelo fuso horário e estar aqui com a gente. E ela está dizendo, olha, justamente o Reino Unido, que é um país de primeiro mundo, um país sério, está sofrendo as consequências de ter fechado tarde e está matando gente à torta e à direita porque não tomou atitude no tempo necessário. O que eu acho, Margarete? Que está em controle, né? Não acho, de verdade, que a gente não... não dá pra gente precisar quanto tempo isso vai, tá? Mas seja quando for que normalizar, com toda certeza normalizou mais rápido do que se a gente não tomasse atitude nenhuma. O número de mortos, mesmo alto, ele é menor do que seria se a gente não tomasse atitude nenhuma. A gente não está acostumado a lidar desse jeito,
né? Mas é isso, gente, cada atitude, né? Cada atitude, cada momento, cada coisa que se faz é uma vida que salva, lembrando que cada um de nós contamina várias outras pessoas, né? Eu tenho a impressão que a gente está se aproximando do pico da curva, né? Eu quero crer, eu acho que é mais uma fé do que uma coisa científica, de que não vai aumentar, que a gente não vai chegar a 2.000 mortos, mas há previsões que sim. Tá? Hoje saiu uma pesquisa norte-americana apontando 125.000 mortos no Brasil até agosto. Lembrando que os Estados Unidos acabou de fechar as barreiras para o Brasil e não é à toa. Né? Então, deixa eu ver só as perguntas aqui, Marga. Florianópolis vai retomar transporte público. Antes o Matheus fala de não falar do governo federal. Não vamos falar. Assim, o grupo aqui, Matheus, pelo menos o que eu entendo, né, entende que o governo federal não tem tomado uma atitude adequada a tudo isso. E se a gente tivesse tido liderança, tudo teria sido muito diferente. Diferente, e ainda muito dá diferente. Tempo. É só retomar a liderança e entender que vidas valem mais do que muita coisa, tá? A Marina pergunta se eu acho que as medidas de Florianópolis vão ser a solução, se pode ser a base para o Brasil. Marina, eu acho que é um bom exemplo, tá? Particularmente, Floripa tem sido, para mim, um dos melhores. Eu desconheço outro melhor exemplo que Florianópolis. Se vai ser tomado para o Brasil, eu acho também politicamente que não sei se todo governador, todo prefeito tem coragem de assumir o custo político disso, porque talvez não se reeleger, brigar com o setor privado, brigar com o mercado, mas com toda certeza é um exemplo importante. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que a pandemia não está mais na mesma fase. Tá? O Jean fechou tudo quando dava, e quando tinha possibilidade de não contaminar. Agora já está alastrado isso. Então, também acredito que a gente tem que tomar outras medidas, porque por mais que a gente tenha certeza, vidas valem mais do que a questão econômica por si. Mas vai chegar um momento que a gente vai ter que começar a pensar em como sair para retomar as atividades econômicas, né? Eu acho que até hoje a ideia principal seria como é que a gente vai criando formas de conseguir, Margarete, de maneira adequada, protocolos para sair do isolamento social. Porque, Perfeito. Vamos ser sinceros, se abrisse tudo hoje, vocês acham que as pessoas iam no mercado comprar? E não é só pela falta de dinheiro, é pelo medo mesmo. Se eu não tenho medo por mim, eu tenho medo pela outra pessoa. Então, há necessidade da gente pensar em como retomar. Fique em casa, se Exatamente. puder. Né? Se puder, fique em casa, que eu acho que é a medida mais eficaz. Moleque, nós vamos ter que encerrar, porque estamos terminando o nosso tempo. É muito rápido esse negócio. Eu te agradeço. Você gosta de falar, né, Margarete? Eu te agradeço imensamente, né? Nossa, foi muito bom. Realmente, eu teria muitas coisas mais para perguntar, sabe? Sim. Mas porque é um assunto que interessa a todo mundo e é um momento que nós estamos vivendo hoje, mas nós não temos tempo. Então, eu não quero que a live nos corte, como tem ocorrido aqui. Sim. Cidades como Ribeirão Preto, fala-se de afrouxamento, qual o perigo disso? Rodinei, vou te dizer, querido, Estado de São Paulo tem que fechar todos os lugares, porque vocês têm uma comunicação muito ampla entre as cidades. Não adianta, Ribeirão, eu conheço, sou de Ribeirão, inclusive o Rodinei é amigo meu de infância, muito bom estar te vendo por aqui hoje, Rodinei. Ai, que legal! Não dá para ficar aberto, cara, não dá para ficar aberto, tá? Marga, só posso falar uma coisa, que eu acho que isso é deve, não, enquanto não aparecer aqui os segundinhos, aparece os segundos. Por enquanto vai indo aí, a hora que começar a rodar eu vou te avisar. Vai lá. A gente tem que lembrar o seguinte, só está dando certo em Florianópolis porque a gente tem décadas de sistema público de saúde tendo investimento. A gente tem unidade de saúde aqui, a gente tem profissionais capacitados, a gente tem a população sensibilizada para a importância da saúde daqui, e mesmo assim a gente tem um monte de dilema, mesmo assim a gente tem um monte de problema. Agora, onde a gente não tem nem serviço de saúde, o governo vai ter que criar serviço de saúde, esse é um ponto. Segundo ponto, a gente tem gestores aqui e pessoas dentro do sistema de saúde que são, claro, por indicação política. Política é política, não tem dessa de não ter indicação política, mas que tem a ciência e o pensamento científico norteando as decisões deles. E, sinceramente, Margarete,
Na ciência não tem decisão verdadeira. Tudo é decisão, tudo vai ter um custo e tudo vai ter ganho e perda. Só que é muito diferente quando você opta pelo ganho e pela perda com base na ciência. E é o que os gestores aqui fizeram. E terceiro, né, a gente teve políticos que decidiram enfrentar e comprar a ideia científica. Tá? Então, nesse sentido, eu acho que isso é um grande ganho. Mas sem as três coisas juntas, não funciona. Eu preciso de infraestrutura na saúde, eu preciso de ciência e preciso de decisão política, tá? Vontade política. Porque, sabe o dono do Madeiro que falou que ia ser uma gripezinha que ia matar 5 mil pessoas? Sim. Uhum. Então, né, a gente já passou dos 20, tá chegando perto dos 30. E nem chegamos ainda em tudo que vai matar. Não é uma gripezinha só, né? 7, 6, 5, 4 vai terminar. Beijo, povo.